1 aos Coríntios, capítulo 1, 18 a 31. Temos a ideia central dessa passagem, que os cristãos não podem usar a sabedoria comumente aceita, que estabelece a cultura ao redor como modelo para seu modo de pensar e de viver. O que era a sabedoria no tempo de Paulo, né? Sabedoria não era um conceito abstrato, desvinculado da vida diária. Então tem a ver com a vida diária, o modo de se viver, né? Pelo contrário, era um modo de viver baseado em determinado entendimento do propósito da vida e de quais ações cumpririam de modo satisfatório esse propósito. Então, como a pessoa vivia baseado naquilo que ela cria e acreditava ser o propósito da vida. Isso tinha a ver com o conceito de sabedoria na época de Paulo ali, quando ele escreve isso que nós vamos ler. Está escrevendo aos Coríntios, lembrando disso, e no versículo 18 ele diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Então ele está mostrando que a palavra de salvação através da cruz, do que Cristo fez, da sua morte e ressurreição, é uma loucura, ela confronta, ela vai de frente com aquilo que os coríntios acreditavam ser sábio, ser a sabedoria da época. Então, para aquela mentalidade que tinha a sabedoria mundana, né, uma sabedoria humana, como base do entendimento da vida, do propósito da vida, ele teria ali uma dificuldade de entender a palavra, a mensagem da cruz, e ela se torna, portanto, uma loucura para ele. Lembrando que a cruz era um símbolo de desonra profunda, né? De vergonha profunda, uma das mortes mais horríveis e desonrosas que o Império Romano tinha. Para alguns, inclusive os judeus, uma morte maldita. Como Deus vai salvar a humanidade através de algo tão desonroso, maldito, vergonhoso? Então, isso aí, para os coríntios, é uma loucura, é algo que eles não compreendem humanamente. E só vão compreender, obviamente, se Deus revelar a eles essa palavra de salvação. Por isso que Paulo diz aqui, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus, porque é justamente aquilo que Cristo fez na cruz que está no cerne ali do evangelho, da mensagem, né, do Cristo, que tem o poder para nos salvar. E Paulo aqui cita Isaías, né, ele vai citar Isaías 29:14, e ele diz assim: pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo? Paulo mexe com a elite cultural da época, né? Cadê os sábios, os pensadores, né? Cadê os escribas, que são aqueles que são peritos na Torá, na lei do Antigo Testamento? E os questionadores? Cadê os filósofos, os retóricos, os sofistas desse mundo? Ele está mexendo com a elite, com a nata, né, intelectual da época dele. Onde estão esses homens? E ele pergunta: não é fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo? Então, diante da sabedoria de Deus, você que se considera sábio, filósofo, mestre na lei, vocês, diante da sabedoria de Deus, a sabedoria de vocês se torna louca. Né? Então, olha só como ele está mexendo com esse conceito. Por quê? Porque o conceito de sabedoria era um conceito caro, era um valor caro na cultura greco-romana, na cidade, lá em meio aos coríntios. E eles não poderiam confundir a sabedoria humana com a forma que Deus estava se revelando, a forma mais sábia possível, né? Do próprio Deus revelando a salvação para a humanidade. Não podia ser confundido essas coisas, né? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Então a sabedoria humana, ela não leva ao conhecimento salvífico de Deus. Ninguém, né, ninguém, nem um sábio, nem uma filosofia, nem o mestre da lei poderia levar a humanidade a uma salvação em Deus a partir do conhecimento.
Deus aprouve a Deus, né, salvar a humanidade naqueles que creem na loucura da pregação, que creem no evangelho que tem a ver com a cruz, com a morte e a ressurreição de Cristo, que se torna então loucura para quem não crê. Porque os judeus, olha só, os judeus eles pediam sinais de Deus, eles queriam ver o poder de Deus. Os gregos, eles buscavam sabedoria humana, né? Nas suas filosofias, nas suas retóricas. E aí o que ele fala? Mas nós pregamos o Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus. Então, olha só, ele é aquilo que os judeus buscam, sinal, poder. Cristo, ele é o poder de Deus. E ele é também aquilo que os gregos buscam, né? A sabedoria. Mas ele é a sabedoria do próprio Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana. E a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Irmãos, considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim do quê? A fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. A glória é somente de Deus. A glória do plano de salvação e de redenção para a humanidade só pertence a Deus. Ninguém tem mérito na salvação, ninguém pode se gloriar que está sendo salvo pela sua sabedoria, pela sua filosofia de vida, né, pelo modo que vive e pela sabedoria humana. Somente Deus pode receber a glória por salvar a humanidade que crê na loucura da mensagem da cruz do Evangelho. Mas vocês são dele. Lembra que ele está escrevendo aos irmãos, à igreja de Corinto. Vocês são dele, de Cristo, né? De Deus, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós. Olha só, Cristo se tornou para nós da parte de Deus. Ele se tornou o quê? Sabedoria. Cristo se tornou sabedoria para nós. Cristo se tornou justiça para nós. Cristo se tornou santificação para nós e Cristo se tornou redenção para nós. Em Cristo está a nossa justiça, a nossa sabedoria, a nossa justiça, a nossa santificação e a nossa redenção. Tudo está nele, por isso precisamos conhecer a Cristo de fato, né? Por fé, por entendimento, por inteireza de coração e de vida para viver o Cristo em nós. E ele fala ainda, né, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Encerro com as considerações aqui últimas. Em geral, a sabedoria do mundo se dedica de modo prático a dar conselhos para quê? Como prosperar, como adquirir, né, status social, proeminência social em determinada cultura. A sabedoria de Deus, em contrapartida, ela é voltada para os propósitos divinos e eternos que ele tem para o ser humano e, na verdade, para toda a criação. Portanto, encontre a sabedoria verdadeira no Cristo que nos salvou, pela fé que temos numa pregação, na loucura da pregação da cruz, do Evangelho, de quem Cristo é, do que ele fez, da sua obra, da sua morte, da sua ressurreição e da esperança da sua segunda vinda. Amém? Glorie-se no Senhor.